Bom, gente, então, bom dia para todo mundo. Muito obrigada, antes de tudo, pela presença de todos que estão aqui, também quem está nos assistindo, né? Mas especialmente quem está aqui no último dia do evento, a gente sabe que é sempre cansativo. Então, muito obrigada pelo esforço para estarem aqui. Eu sou Bárbara Lupetti, né, a coordenadora e expositora dessa mesa. Quero também, antes de tudo, começar agradecendo imensamente a organização do Enadir, especialmente a professora Ana Lúcia Pastore, por tudo, pelo evento, pela aceitação da proposta da mesa. Cumprimentar também meus colegas e amigos queridos que estão aqui e aceitaram o convite para a gente fazer essa discussão que a gente considera que é muito importante, né? Interessante e importante. A nossa mesa, então, é a MR8, intitulada Autoreflexões sobre os desafios que envolvem as relações entre orientadores e orientadoras e orientandos e orientandas na produção de pesquisas acadêmicas. A proposta dessa mesa, né, é um pouco assim, problematizar a partir das nossas experiências. Então, é uma mesa que traz, digamos assim, relatos pessoais e profissionais decorrentes da nossa experiência de orientação na área da antropologia do direito, de um lado. E, de outro lado, também, e aí eu vou explicar um pouco melhor, né, que é a participação da Janaína, como representante discente, né, essa experiência do lado dos alunos também. Então, eu vou falar um pouquinho vou apresentar os colegas, né, que é a proposta, como está no edital, tenho 10 minutinhos para apresentar a mesa e os colegas, eu vou rigorosamente cumprir isso, e depois eu vou começar falando rapidamente, depois o Luiz, que tem 20 minutos, a Jana, que tem 20 minutos também, depois a gente abre para os debates. Bom, então, como eu disse, eu sou Bárbara Lupetti, eu sou professora da UF, na graduação em Direito, e da Universidade Veiga de Almeida, num programa de pós-graduação em Direito. A UF, todo mundo conhece, né? Uma universidade pública lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e a Veiga de Almeida é uma universidade privada, também no Rio de Janeiro, onde eu estou na pós-graduação estrito sensu, né? Mestrado e doutorado. Então, quando a gente pensou essa mesa, durante muito tempo eu tive preocupações para falar sobre esse entrelugar, né? De estar entre o direito e a antropologia, porque minha formação é toda no direito. Mas eu fui orientanda do Kant, de Lima, né? Então é inevitável mergulhar na antropologia de maneira intensa. Eu vinha pensando muito sobre esse lugar de uma pessoa que se formou em Direito e tem a experiência na antropologia, mas mais do ponto de vista como aluna, assim, pensando esse meu lugar como profissional do direito, advogada, ao mesmo tempo aluna, fazendo pesquisas e tal. Eu estou há 10 anos, né, nessa pós-graduação em Direito na Veiga, onde também tive a felicidade de ter a companhia do Kant depois como colega, né, e da Estela, enfim, de todo o grupo lá de onde eu me formei. E esses 10 anos de experiência como orientadora me trouxeram outras reflexões sobre esse lugar de estar entre o direito e a antropologia, mas agora não mais só fazendo esse exercício existencial como aluna e pesquisadora, mas pensando sobre os desafios, os limites, mas também os potenciais de orientar trabalhos de profissionais do direito e identificar como essa metodologia da antropologia do direito modifica e transforma esses alunos e a sua atuação profissional. Como ela chega nessas pessoas, né? Só que de um outro lugar, porque aí eu era professora, a gente sabe que a gente faz mestrado, doutorado, e não aprende propriamente a ser orientador, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo, a partir das nossas experiências, sentindo, como tudo na vida, aprendendo também, às vezes sofrendo, né? E errando e depois acertando. E eu fiquei achando que seria uma coisa interessante a gente pensar sobre esse lugar da orientação. E aí, para fazer esse diálogo, eu pensei no meu amigo e colega Luiz Figueira, que está numa outra instituição, então ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor na graduação e no programa de pós-graduação em Direito. E ele tem uma trajetória que é de formação na graduação em Direito, mas depois ele é antropólogo de verdade, né? Ele é puro sangue, eu não sou, não. Né? Porque eu fui orientanda do Kant, mas num programa em Direito. Então, eu não sou puro sangue na antropologia, nem posso invocar esse lugar. Mas ele é. Inclusive, foi o primeiro orientando do Kant, né?
na antropologia, vindo do direito no PPGA da UF. E está numa instituição que é pública, que eu acho que também tem algumas peculiaridades, né? A gente conversou sobre isso, em orientar pesquisas de mestrado e doutorado na Veiga, onde eu estou, que é uma instituição privada, que tem, né, singularidades, e ele que está na UFRJ, que é uma instituição pública, em que os alunos têm perfis, às vezes, diferentes. Então, a gente pensou, seria muito legal que o Luiz trouxesse também a experiência dele, que é muito maior do que a minha, porque ele é titular, enfim, já está nessa há muito mais tempo do que eu, para fazer essas reflexões também e conversar com vocês. E a Janaína, quando a gente pensou a mesa, a gente até pensou, isso poderiam ser 2 mesas, né? Com uma perspectiva, mas a gente queria fazer a mesa nos termos do edital, com pessoas de diferentes instituições, com diferentes perspectivas. Então, a construção da mesa também foi uma construção de como a gente pode conformar todos os interesses e experiências dos membros da mesa. A gente queria que a Janaína tivesse também, porque ela tem essa experiência como representante discente, recebendo, digamos assim, demandas, reclamações, as dores, até problemas de saúde mental de alunos. E como esses alunos lidam com a relação de orientação. Então, a gente achou que seria muito legal também ter numa mesa sobre orientação uma fala de alguém que tem experiência do outro lado, né? Do lado dos alunos. Então, foi assim que a gente constituiu essa mesa. Pensando, né, que somos colegas e amigos e queríamos estar juntos, pensando que a gente queria cumprir os termos do edital e pensando também como que a gente ia conformar as nossas experiências, porque a gente também queria que fosse uma coisa assim, relatos mesmo. E a Janaína, eu não apresentei, desculpa, amiga, ela é doutora, ela tem formação em Direito e na Antropologia, doutora no Direito na USP, pós-doc da URGS, né, com a professora Cláudia Fonseca. Então, todo mundo aqui está falando desses lugares, né? E aí, para começar propriamente, assim, o que eu pensei, que tem a ver com por que a gente propôs a mesa assim e também com a minha própria experiência, eu fiquei lembrando daquele filme, não sei se vocês viram, britânico-americano, é antigo, Precisamos Falar sobre o Kevin, né? Que é a história de uma mãe que tem problemas com o filho, que tem 1000 problemas de saúde mental, ele está ali, ela achava que era autista, depois psicopata, sociopata, enfim. E ele comete um crime horroroso, ele é extremamente violento, e é a história a partir da perspectiva da mãe, falando, caramba, a gente às vezes não dá conta, né, ou deixa rolar, não conversamos sobre isso e depois vem consequências. Claro que eu estou falando de um filme trágico, mas é muito bom. E eu fiquei pensando, precisamos falar sobre o Kevin, para mim é meio assim, precisamos falar sobre orientação, porque essa minha experiência, como aluna e depois como professora, que não é muito longa, mas já é alguma coisa, né? Ela me mostrou, de um lado, como professora, isso, quanto a gente conversa pouco, inclusive, com os colegas, sobre os nossos desafios, às vezes dramáticos, desse lugar de orientar. Como também, mesmo na produção acadêmica, né? E claro, eu acho que todo mundo conhece aquele trabalho da professora Marisa Peirano, né, da UNB, sobre reflexões de orientação na antropologia, né, e ela faz uma reflexão importante sobre isso. A Débora Diniz também tem um trabalho, né, Cartas de uma orientadora. Tem alguns trabalhos, o Edson Nunes tem uns trabalhos sobre isso, mas eu ainda acho que é uma coisa muito diminuta, assim. A gente não fala muito, não tem muita produção para pensar esse lugar dessa relação. E na Veiga, na experiência como professora, mas também como aluna na Gama Filho, eu identificava, assim, muitas vezes que o êxito ou não de uma boa pesquisa e depois de uma boa dissertação ou tese tem muito desse lugar, tem muito de como a orientação se dá ou como ela não se dá. Então, às vezes, você vê um aluno que não tem tanto, digamos assim, né? Você não identifica ali tanto potencial de genialidade ou algo assim, e que faz ótimos trabalhos, porque na relação de orientação é possível extrair o que ele tem de melhor e aquilo se conduz de uma maneira tão eficaz que o resultado é incrível e se consegue extrair o máximo que o aluno pode dar. E, às vezes, alunos geniais e que, nesse percurso, por questões relacionadas à orientação, às vezes não dão conta de ter um resultado tão positivo quanto a gente esperava.
Além disso, o grau de sofrimento ou de prazer, digamos assim, nessa trajetória, porque eu fui extremamente feliz, embora tenha sido extremamente desafiador lidar com o direito e a antropologia, porque é muito novo, eu sou formada em direito, eu não conhecia nada de antropologia, eu era completamente ignorante, não sabia nem que tinha antropologia social e cultural, achava que antropologia era outras coisas, né? E aprendi tudo e tal, e foi um processo extremamente rico, profícuo e feliz. Eu fui realmente feliz, foi transformador na minha vida e eu fui feliz. E o Kant nem era um orientador incrível, maravilhoso, generoso, mas ele nem era das pessoas assim, de trato pessoal, das mais doces, vamos dizer assim. E eu sou muito doce, então ainda tinha essa coisa, mas foi maravilhosa a minha experiência. Mas eu vi alguns alunos que não se encaixavam tanto assim, ou que levavam esse processo com muito sofrimento e angústia, e que eram coisas que tinham a ver, que estavam ali. Não era uma questão cognitiva, ou de capacidade intelectual, ou de organização de tempo. Não eram critérios objetivos, eram coisas de ordem subjetiva. E, então, essa mesa tem um pouco a ver com isso, assim. De um lado, identificar como a gente precisa falar sobre orientação, de verdade, com honestidade. Por isso que eu pensei, eu acho que pode ser uma coisa de relatos mesmo, para a gente abrir nosso coração e compartilhar a nossa experiência com tudo que ela traz, e vocês também, né? Porque eu acho que precisa dessa honestidade intelectual para a gente lidar com isso, né? E identificar também que isso, e como a própria Peirano fala no texto dela, né? Sobre isso, de que a antropologia é uma teoria vivida e que esse conhecimento específico da antropologia se constrói na relação de orientação, porque o orientador é quem dirige aquele aluno, quem conhece ou leu antes a bibliografia que vai ser indicada, mas no trabalho de campo é o orientando que está fazendo ali uma pesquisa que é inédita e que o orientador pode ter lido tudo, mas ele não está ali no campo como orientando. E que, portanto, a teoria também se constrói nessa relação, que é tão relevante. E que tem aspectos que eu acho que também são, do ponto de vista objetivo, né, que é isso, saber se organizar, saber, né, organizar o tempo, dar conta das leituras e tal, que são questões pessoais, mas são bem objetivas, mas tem aspectos de subjetividade que eu acho que são muito relevantes. Então, isso, uma coisa existencial, que às vezes é isso, às vezes tem aluno, né, que chega para você e você não tem uma relação, porque é muito humano, né? É demasiadamente humano esse processo. Então, tem alunos que chegam, às vezes, e que você pensa assim, daria, mas não daria certo, porque não tive uma boa construção aqui, não senti simpatia, o tipo de pessoa que não combina muito comigo, né? Sei lá. Então, e às vezes isso precisa ser identificado, eu acho que precisa ser conversado com certa honestidade, que às vezes a gente não trabalha assim, vai esgarçando, às vezes, uma relação de orientação que faz mal para todo mundo. Para o orientador, que de alguma maneira vai ter até, se a gente for pensar psicanaliticamente, às vezes a gente até atua como ser humano, de uma maneira que às vezes é inconsciente, mas aquilo produz efeitos, mesmo que a gente não queira, porque teve essa barreira entre nós e às vezes é difícil identificar, né? Tem que fazer existencialmente um esforço para pensar por que isso aqui não está fluindo, por que isso não está funcionando, de um lado, e de outro o aluno também, né? E às vezes isso tensiona e eu acho que, mais do que tudo também, quando eu pensei sobre isso, eu pensei, nossa, eu vejo às vezes pessoas que têm um processo tão exitoso e saem tão felizes dessa experiência, e às vezes pessoas que saem até traumatizadas. Talvez até a Janaína possa até falar disso um pouco mais do que nós, né? Porque também não chega tanto para a gente. Às vezes os alunos falam entre si, a gente nem sabe, né? Como orientadora, a gente não sabe que aquilo está acontecendo. Então, é um pouco nesse contexto que a mesa foi pensada. E aí, conversando com o Luiz até, né? A gente pensou assim, caramba, a relação de orientação, ela já tem todo esse componente existencial, psíquico, de personalidade, que já tornaria isso um desafio, porque qualquer relação social é muito desafiadora, e eu tenho uma sensação, talvez porque eu esteja ficando mais velha, de que está pior, eu não sei, né? As pessoas estão muito... Não sei, eu vejo assim pelo meu condomínio, as reuniões de condomínio, as relações profissionais, né? As pessoas muito exacerbadas e muito impacientes, não sei, talvez seja algo meu.
Então, já seria complexo ter uma relação dessa natureza, né, que tem hierarquia, mas, ao mesmo tempo, tem muito respeito, né, recíproco entre as pessoas. Está todo mundo construindo junto uma coisa que é boa para todo mundo, que a gente acredita, porque quem está no mundo acadêmico acredita que qualquer pesquisa, né, é importante para a construção do conhecimento. Então, tem esse aspecto que já seria difícil. Mas, conversando com o Luiz, a gente pensou, caramba, quem é do direito, profissional do direito, e vai fazer esse mergulho, que um mestrado já é difícil para todo mundo. O cara que foi da biologia e vai fazer doutorado e não sai da área dele, já seria também complexo para ele, né? Porque fazer mestrado e doutorado não é fácil, ponto. Mas para quem é do direito e está mergulhando na antropologia, tem um desafio a mais. Não estou dizendo que é heróico, não estou dizendo que é uma coisa maravilhosa, não estou falando nada disso, só estou dizendo que tem desafios singulares, que singularizam essa relação de orientação quando você está estimulando ou fomentando que a pessoa faça pesquisa nessa área, pesquisa de campo na área do direito. Já é um desafio a mais. E aí a gente conversou, então tem que falar sobre isso. E no meu caso, e aí eu já entro propriamente assim um pouquinho, né, rápido, não sei nem quanto tempo tem, Jana, você está controlando aí, que eu me perco absolutamente. Não, você ainda tem 12 minutos. Ah, ótimo. Então, agora falando mesmo da minha experiência, quando você está num programa de pós-graduação privado, eu acho que ainda tem peculiaridades sobre as peculiaridades. E é um pouco sobre isso que eu vou pensar aqui, né? Então, eu acho que, falando um pouco do perfil, né? Quem são os alunos que vão fazer mestrado e doutorado na instituição onde eu estou privada, né? São, normalmente, de um lado, muito comumente, profissionais do direito já estabelecidos, porque o programa tem uma mensalidade cara, não tem o mesmo sistema de bolsas que a universidade pública tem. Então, vamos dizer que a pessoa já começa pagando ali uma mensalidade que é cara. E, portanto, então, é alguém que está situado no mercado, que tem condições, né, e que, normalmente, muitos que procuram são, eu chamo de institucionalizados, já são profissionais até muito bem-sucedidos, juízes, desembargadores, promotores, procuradores e tal. Alguns notários, tem muito notário, eu estou percebendo isso, muita gente de cartório, não sei se é uma realidade na universidade pública. Na universidade privada, muita gente de cartório, porque os concursos de cartório dão muita pontuação para titulação no mestrado e no doutorado. Até para concursos que são internos, tipo, o cara é de um cartório de ofício de notas e quer ser titular de um RGI. Então, ele vai continuar sendo notário, mas ele quer um cartório melhor, né, que dê mais dinheiro. Então, é muita gente de cartório procurando. Então, tem esse lado, que são pessoas que querem mesmo de uma maneira muito instrumental e pragmática. Eu quero o título, quero fazer uma coisa séria e tal, mas quero o título, não vou ser professor universitário, não vou, né, essa pesquisa de um lado. De outro, tem pessoas das próprias instituições que têm uma certa frustração por ter feito um bom concurso e ganhar dinheiro e estar bem, mas que é uma válvula de escape para o lado intelectual, porque são estudiosos, se sentem frustrados na máquina do sistema de justiça que não funciona do jeito que eles esperavam e que, às vezes, querem fazer mestrado e doutorado para dar voz mesmo a continuar estudando, a pensar, a ler, e são profissionais muito dedicados e que estão ali com muita seriedade. E tem gente que está para se titular para ser professor, porque as instituições onde dão aula precisam, e com certeza tem muito mais perfis do que eu estou dizendo aqui, né? Não estou falando assim, a partir da minha experiência, o que eu observo. E aí, nesse perfil, acho que tem algumas peculiaridades, esse movimento de sugerir e fomentar que eles façam pesquisa empírica sobre as próprias instituições ou sobre a instituição, o sistema de justiça. E aí eu marquei aqui algumas coisas, né, assim, para falar meio assim. Tem, de um lado, uma reverência e uma certa subversão da relação, chamo assim, que o cara é uma pessoa muito importante no sistema de justiça, é um desembargador, e tem que se enquadrar nas regras do que é um programa de pós-graduação. E ser orientado por mim, por exemplo, que não tenho nem o mesmo capital institucional que ele tem, porque eu sou, e tem essa pergunta, né? Você trabalha só da aula, né? Então você é só professor, não é uma pessoa famosa, incrível, maravilhosa, está ali fazendo seu trabalho com seriedade, e o cara não legitima, portanto, essa relação hierarquicamente. Gente, eu estava na banca
de alunos que estão ingressando para fazerem mestrado e doutorado na Veiga de Almeida. Os professores, tinham 2 desembargadores, os professores chamavam de excelência o candidato a entrar no mestrado e no doutorado. Porque os professores são advogados que atuam nesses tribunais, conhecem como desembargadores, né? Tem uma reverência ao cargo. E aí, uma dessas desembargadoras, por exemplo, escolheu um dos professores, que é um procurador do Estado bastante bem situado e tal, um profissional importante, e ele ficava dizendo, vai ser uma honra te orientar na banca de orientação. Então, vai ser uma honra, porque simplesmente você é desembargador, e isso é honrado para mim, professor. Então, a gente encontra na sala de aula, as pessoas às vezes invocam essa autoridade, que é uma autoridade da relação do tribunal na aula. Então, os próprios colegas de turma chamam de excelência, de doutor, tem uma certa reverência. Na leitura dos textos, por exemplo, você vai ler um texto sobre o Ministério Público ou sobre a polícia, e tem um delegado na sala. Isso é muito complicado, porque as pesquisas empíricas revelam a descrição de como as coisas são. E elas nem sempre refletem o ideal doutrinário. Isso a gente ouviu aqui a semana toda. E aí, às vezes, o delegado acha que a gente está falando mal do tribunal. Já tive milhares de experiências que eu tive que parar toda a aula, conversar sobre o que é a produção desse conhecimento, nesse entrelugar, e falar. Teve um aluno, inclusive, que era um juiz, que ele falou, na última aula, a professora, a senhora falou 88 vezes mal do tribunal. E aí eu falei, poxa, a minha tristeza é que, então, eu não cheguei lá. É uma frustração como professora, porque eu não falei nenhuma vez mal do tribunal. A gente leu etnografias que explicam como essa instituição funciona. E ela não funciona do jeito que a gente gostaria, mas não tem mal ou ruim. A realidade é o que é, ela não é boa, ruim, certa ou errada. Ela se impõe. Né? E claro que isso causa incômodo, porque ela nem sempre reverbera as nossas expressões de desejo. Quando eu mostro que o tribunal funciona de um certo jeito, isso não é uma expressão de desejo minha, ao contrário. Né? Eu quero que as instituições sejam aprimoradas, senão eu não fazia concurso para ser professora, podendo ser notária e ganhar milhões, né? E escolher a profissão de docente na universidade pública e privada para ficar trabalhando assim, né? Ganhando muito menos do que a gente poderia, né? Se fizesse um concurso, quer dizer, porque eu acredito, de fato, que é muito importante a nossa atividade e que ela nos provoca nesse lugar. Que era uma coisa que o Kant falava muito, especialmente mais no final assim, da vida dele, né? Que a gente faz antropologia com o direito. Em que medida? A gente não muda as instituições, mas é muito potente mudar as pessoas que ocupam as instituições. E quando a gente transforma um profissional e é um delegado que vai ser alguém que vai ter mais sensibilidade, um juiz que vai entender as coisas de uma outra forma, certamente o fazer profissional dele vai ser impactado por essa experiência que só a antropologia pode oferecer, do meu modo de ver, porque só a antropologia nos dá ferramentas metodológicas para realizar trabalho de campo que nos colocam num lugar privilegiado para olhar as práticas sobre as quais a gente não pensa conscientemente quando a gente está envolvido enquanto profissional. Então, é a antropologia que tem essa potência metodológica, epistemológica, de produzir um conhecimento jurídico interdisciplinar capaz de nos revelar coisas que estão obscurecidas ou invisibilizadas nos manuais de doutrina e que essas coisas nos incomodam num lugar que, de fato, dá uma certa frustração, mas, de outro lado, ao identificarmos os problemas, conseguirmos começar a pensar em mecanismos de aprimoramento, porque a gente só muda o que a gente conhece. Isso acontece até com a gente. O que a gente fala para todo mundo? Pô, todo mundo devia fazer terapia. É simples assim. Por quê? Porque, cara, você vai se conhecer melhor e vai identificar os seus defeitos, as suas atuações, e ao identificar, você vai interditar isso, eventualmente. É muito difícil. Quem faz terapia sabe, né? Tanto que não tem nem alta em psicanálise, né? A gente não vai morrer fazendo. Então, eu acho que é uma coisa assim, né? Então, tem essa coisa da subversão da autoridade, que implica também, né, e já me aconteceu, em situações de orientação, de como essas pessoas mais poderosas não te legitimam como alguém igual a elas, porque a lógica da instituição do sistema de justiça contamina a lógica acadêmica, e em outros campos do conhecimento isso não acontece assim, né, e tem a ver com isso, o que vale é a autoridade ou o argumento. Então, essa pessoa é a autoridade, então ela sabe porque ela é autoridade, ela sabe mais do que você.
que tem a ver com a gente fazer consertos nas dissertações ou nas teses, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente vai consertar, anota tudo, né? Até a Ludmila estava numa mesa com essa discussão próxima comigo lá no iPad, e ela falou, a pessoa reage muito mal à crítica, porque também são instituições em que as pessoas não são... O direito já não critica muito. O sistema de justiça é muita bajulação, né? Muita vaidade, as mesas todas começam com autoelogios. Então, acho que a pessoa fica um pouco obnubilada, assim, de quem ela de fato é, confusa, né? O Fux não serve nem uma... 3 que faltam? Tá. O Fux não põe nenhuma água no próprio copo, né? Tem sempre alguém servindo. Isso vai dando uma dimensão, assim, de vida muito restrita, né? E aí, essas pessoas reagem muito mal à crítica. Eu percebo, às vezes, assim, alunos falando, caramba, mas você anotou tudo. Tipo assim, não tem nada que preste nesse trabalho? Não, cara, o conhecimento se constrói assim, a partir da crítica construtiva. Eu anotei tudo porque eu li, né? E eu li com muita atenção. O objetivo é que você melhore esse trabalho, não é pessoal. E, às vezes, a crítica é muito ruim e, nessa hora, esgarça também. Porque a relação muda aí. A pessoa não se submete, é insubmissa. A relação de orientação que tem a ver com a experiência do orientador e algumas coisas você tem que falar, cara, você tem que assim, eu estou falando, sou orientadora, eu acho que tem que ir por esse caminho. Isso é uma outra coisa difícil, né? Assim, que eu acho que é um desafio que a gente tem que pensar. E como eu só tenho 3 minutos, eu vou escolher uma outra aqui, tinha milhões, mas eu vou escolher uma outra coisa para falar, que tem a ver, de um lado, com medo. Então, a etnografia dessas pessoas, nas próprias instituições que ocupam, os mobiliza num lugar muito difícil também, porque, primeiro, há uma frustração com a instituição que eles ocupam. Então, tem uma aluna da DPU, Defensora Pública da União, muito crítica, muito interessante, e ela fez entrevistas com defensores colegas dela. E, numa das entrevistas, ela estava furiosa na relação de orientação, e ela falou, cara, esses caras são do meu concurso, que gente horrível, eu não sabia que ele era assim. Porque ela estava estudando, no caso, recurso repetitivo, né, para o processo andar mais rápido. E alguns defensores que ela entrevistou diziam assim, cara, quando sai o julgamento do recurso repetitivo, porque quando está esperando julgar, o processo fica suspenso. E aí o defensor fica sem trabalho. Quando julgam, todos aqueles processos que estavam parados no acervo dele têm que dar andamento. E aí os defensores diziam para ela assim, cara, eu finjo que não vi a decisão do repetitivo. Eu não vou ficar dando o impulso oficial ao processo, porque isso vai me dar trabalho. São 5.000 processos, só quando vem uma determinação da instituição de que eu tenho que fazer andar. O que é uma loucura, né? Porque na lógica da advocacia, assim que sai o repetitivo, você tem que fazer andar. São pessoas que estão passando fome, especialmente assistidos da DPU. E ela é muito séria, então ela ficou com muita raiva dos colegas quando eles expressavam as práticas que eles têm para se defender de trabalho. E ela ficou muito frustrada com a instituição também, porque ela foi entrevistar os assistidos e eles sofriam muito e falavam muito mal da instituição, que eram muito maltratados, que o defensor não queria falar com eles, que eles sentiam que não tinham acesso. Então, deu uma crise mesmo de identidade existencial, porque é a instituição que ela ocupa há tantos anos, ela tem felicidade de ser defensora pública da União, e ela falava, era muito interessante, porque era pessoal assim, cara, esse cara fez concurso comigo, ele parecia uma boa pessoa, então fica confuso naquele lugar, assim, mas o cara é um profissional. Então, isso eu acho que também mexe num lugar da identidade que repercute muito fortemente, de uma maneira muito profunda, né, no perfil dessas pessoas e em como elas lidam com isso. Por outro lado, né, e aí eu vou ser obrigada a finalizar por causa do tempo, eu ficaria aqui muito tempo a gente conversando sobre isso, né, eu acho que tem a parte boa e tem também, aí por fim mesmo, uma insegurança também, porque como esse conhecimento é muito diferente do que o direito produz normalmente, os alunos têm uma certa insegurança. Assim, isso é direito mesmo? O que eu estou fazendo é mesmo uma dissertação? Eu posso escrever em primeira pessoa? Cara, eu estou escrevendo o que eu faço todo dia, isso é valioso? Isso vai dar certo. Os títulos também, que eu sempre indico títulos muito criativos, que às vezes vêm, né? Eu tive uma procuradora da República que foi minha orientanda, procuradora, então atuou na Lava Jato, não com aquela galera, ela era contra a forma como a coisa andou, mas ela era procuradora com tudo que um procurador de justiça tem. E aí, uma pessoa, ela estava estudando o diálogo entre a polícia e o MP, como eles não dialogam. E aí, uma pessoa da instituição dela falou para ela assim, para mim, cada cão que se lamba.
Tipo assim, cada um com os seus problemas. Eu não vou ficar falando que isso dá trabalho e tal. Então, a polícia faz o trabalho dela, o MP faz o dele, o MPF faz o dele e que se dane. Não tem articulação nenhuma que seria, do ponto de vista da hipótese dela, muito eficaz para as investigações. Que a polícia e o Ministério Público trabalhassem juntos. E aí a pessoa falou, cada cão que se lamba. Eu falei, cara, esse é o título do seu trabalho. Ele resume tudo, cada cão... Ela, Bárbara, como é que como procuradora eu vou colocar um título que eu quero... Cada cão que se lamba. Cara, você vai botar entre aspas. Então tem até isso, eles põem títulos muito formais, que é uma maneira de se distanciar da autoria do trabalho, da responsabilidade que um trabalho desse dá, né? De expressar a realidade que vai dar medo na instituição, porque dá insegurança, parece que eu estou denunciando, né? Então, tudo isso eu acho que é muito desafiador. Mas, aí, para encerrar com uma coisa positiva, né, já que a gente está tão feliz no último dia do Enadir, que foi tão maravilhoso, né, não dá para a gente só falar desgraça, igual eu estava conversando com a Gabi, né, tem uma coisa muito boa, porque dói num lugar desafiador, mas como tudo, né, não tem ostra feliz não faz pérola, né, ostra feliz não faz pérola. Então, tem que doer ali em algum lugar para provocar uma modificação e uma transformação, que aí eu acho que é potente. Porque quando a gente consegue fazer isso, e aí isso eu tenho essa felicidade, né? Os que foram embora no caminho foram embora porque não rolou a relação de orientação, talvez por questões minhas, talvez por questões deles, não aconteceu. Mas quando ela acontece, é exitosa, todos eles falam, muitas vezes nos agradecimentos, que são muito felizes por terem conhecido uma metodologia que os colocou num lugar de consciência, né, do próprio fazer, de percepção intelectual do que faz, que foi transformador para sempre. E eles dizem, nunca mais eu vou ser um delegado de polícia igual. Nunca mais eu vou ser uma procuradora igual eu fui. E eu acho que é nesse pouquinho que a gente vai ali mexendo. Eu acho que essa é uma potência imensa do método, mas que traz desafios muito importantes e que eu acho que nós temos que estar preparados também. Porque eu acho que, como orientadores, a gente tem que acolher também essa dor. E, às vezes, eu acho que isso é um lugar difícil. Acolher não no sentido de ser bonzinho, né? Mas eu estou dizendo assim, no sentido de entender. Então, quando a Cris falava as coisas que ela falava, quase chorando da instituição, eu acolhia. E depois eu vinha com o conhecimento. Ah, mas isso é importante, isso... Porque, senão, a pessoa também se dissolve ali e não quer mais fazer. Então, acho que a gente tem que ter essas percepções. Essa coisa da excelência é não achar que a pessoa é um idiota, um escroto, só porque ele está ali se invocando um título. Ele fez isso a vida inteira, né? Ele é chamado de excelência na portaria do prédio dele, no médico, em todos os lugares. É difícil. Então, tem que ter uma certa... Também tem que explicar. Eu sempre brinco, deixa a toga lá fora, que todo mundo é aluno, vamos construir assim, mas com jeito também, porque senão você perde todo mundo e aí a gente não consegue fazer esse movimento. Então, eu tenho feito um esforço de autorreflexão muito forte para pensar como que eu lido com isso, para não deixar todo mundo que está nesse lugar ir embora, por muitas razões, mas para segurar também num lugar que essa relação seja estabelecida, para que eu tenha legitimidade no papel que eu estou exercendo. Então, é desafiador, mas é rico, e eu tenho aprendido muito nesse processo, tenho certeza de que tenho muito para aprender, e essa mesa é um esforço de aprendizado mesmo. Muito obrigada, e agora, então, eu vou passar a palavra para o Luiz, que a gente combinou assim, e depois a Janaína no final, e depois a gente abre para vocês. Obrigada, gente. Bom, bom dia a todos e todas, né? É muito prazer estar aqui. Eu adoro esse evento aqui, pelo fato dele ser pequeno, né? Não gosto de coisas muito grandes e de oportunidade de estar com pessoas queridas, né? Compartilhando aqui, né? desse trabalho. Eu vou falar um pouco da minha experiência com a orientação dentro do direito, né? Quer dizer assim, eu começo no direito, a minha primeira formação é no direito, depois eu vou para a antropologia e eu volto para o direito, né? Eu acho que a Ana Lúcia, ela está lá no direito, né? Depois ela vai para a antropologia, depois ela fica na antropologia, né? E eu volto para o direito, então é um movimento interessante, porque ao ir para o direito, ao ir para a antropologia, eu tive esse deslocamento e essa dificuldade, né, da formação em antropologia vindo do direito.
E depois de vários anos na antropologia, eu volto para o direito. E aí é um pouco, né, é uma espécie assim daquela pessoa que passa muito tempo no exterior, morando no exterior, e depois, quando volta, acha a sua própria terra natal um lugar meio estranho, né? Então, você aprende a ficar um pouco, ser uma espécie de um coringa no baralho, né? Então, na faculdade de Direito, eu funciono como uma espécie de coringa, que serve, assim, para resolver várias situações ali no jogo, principalmente em relação a alunos que não se identificam com o curso de Direito, né? Então, embora a UFRJ ela tenha uma peculiaridade, que é um quadro de professores, um quadro significativo de professores que não são do direito, que dão aula dentro do direito. Então, tem pessoal da história, da filosofia, enfim, tem várias opções. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, de trocar essa experiência com vocês e estar do lado aqui da Bárbara, né, da Ana Lúcia, da Regina Lúcia, que é uma parceira aí já de muito tempo. Eu queria começar dizendo o seguinte, eu queria começar apresentando 3 cenas. 3 cenas, então eu vou apresentar os dados, né, como a gente gosta, né? Os dados são essas pequenas cenas, pequenas pistas, né? A primeira cena, porque eu estou pensando nessa questão da como é que a gente pensa a etnografia dentro do direito, né? A formação do aluno de direito que está interessado na etnografia. A primeira cena foi na minha banca de doutorado, que a Regina Lúcia está até cansada de ouvir essas histórias. Eu chamei, o que eu fiz? Eu entrevistei os juízes, os promotores, que eu fiz um trabalho sobre o Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. E eu entrevistei, obviamente, no trabalho de campo, entrevistei um monte de gente. E eu trouxe 2 desses juristas, que não eram apenas profissionais do direito, mas eles eram mestres e doutores em direito também, né? Então, eles também eram acadêmicos, todos 2. E eu pensei o seguinte, eu falei com Kant, né? Vou chamar 2 juristas. Aí ele falou, o problema é seu, né? Então, tá bom. Aí eu chamei, né, um promotor, que depois ele virou juiz pelo 5º Constitucional, e um juiz, né, muito conhecido, um cara extremamente competente, que é o Geraldo Prado, né, muito conhecido. E eu chamei os 2, eu havia entrevistado os 2, né, e eu queria fazer uma espécie de um experimento, né? Como é que seria trazer os nativos para avaliar o meu trabalho dentro da antropologia, né? Então, eles vieram e tal. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque eles eram de fora, começaram a falar primeiro, né? Era o Kant, tal, Michel Misse, a Maria Estela Amorim, né? E o Jorge da Silva na banca potente. E os 2, né? Um depois o outro, eles falaram o seguinte, Luiz, muito interessante o seu trabalho, né? Mas isso aqui não é uma tese. Você não fez uma tese de doutorado. Aí primeiro fala depois fala outro, né? Eu falei, eu estou ferrado, né? E os 2 disseram que não era uma tese. Aí a Maria Estela Amorim também fez umas críticas lá ao trabalho, não fez muito elogio. O Jorge da Silva também bateu, não fez muito elogio. Eu falei, eu estou ferrado aqui, né? E o Michel Misse, ele toma a palavra, foi o último, o Kant não falou, né? O Michel Misse foi o último a falar, ele falou, olha, vocês, se referindo particularmente aos juristas, né, mas também um pouco aos outros também, vocês não entenderam o que foi o trabalho do Luiz. Eu vou explicar o que foi o trabalho do Luiz, que eu estava nervoso, né? Não sei quem trouxe uma água para mim, né? Eu acho que foi a Regina, trouxe uma água tal para mim, eu estava realmente nervoso ali. E aí o Michel vai explicar o que foi o trabalho, né? Enfim. Então, isso me chamou muito, lógico que o trabalho foi aprovado, né? Enfim, né? Acho que ninguém ia ter coragem de reprovar um trabalho orientado pelo Kant, tal. Tinha toda a coisa do Kant, né? Tal. E o trabalho foi aprovado, enfim, não teve nenhum problema. Mas isso, assim, tem um monte de histórias aí no meio daí, mas eu não vou... Essa é uma primeira
uma primeira cena, né? A segunda cena, eu apresentei o trabalho terminado, eu apresentei o trabalho a um promotor entrevistado, né? E ele leu o trabalho e eu perguntei a ele o que ele achou. Ele falou, olha, eu li até a página 40, 50, depois eu parei de ler. E eu falei, o que houve, né? E aí ele foi muito sincero comigo, né? Assim, olha, em dado momento lá, você chama o promotor de ator. E eu não sou ator. Isso aqui é um trabalho muito sério. Entendeu? Eu não sou ator, né? Isso aqui não é teatro, né? Isso aqui é um trabalho muito sério, aí eu parei de ler o seu trabalho, né? Essa aqui é a segunda cena, né? Pequenos fragmentos que a gente vai coletando para pensar e trabalhar em cima dele, né? E, obviamente, assim, o promotor é uma pessoa inteligentíssima, tá? Não tinha nada né? A gente quer logo, né, xingar o cara, né, de qualquer coisa, mas ele está dizendo, o que ele está me dizendo? Que ele não opera com essa noção de ator social, né? Isso não nunca fez parte do universo de leituras dele, senão ele teria entendido que eu não estava desqualificando o trabalho dele como promotor, né? E a terceira cena, que eu apresentei um trabalho, na época eu dava aula na Estácio de Sá, eu apresentei a um colega professor que era advogado. Ele não leu tudo, ele passou os olhos e tal, e ele me fez a seguinte interpelação, né? Eu até anotei aqui, né? Ele dizendo assim, Luiz, como é que eu posso saber que você observou o que você disse que observou? Tá? E como é que eu posso saber que você realmente entrevistou as pessoas que você disse que entrevistou? Você tem a gravação, você tem a filmagem para me provar que você viu o que você disse que viu e que você conversou com quem você disse que conversou? Onde estão as provas da sua pesquisa, né? Então, aquilo também me causou um impacto enorme, né? Então, assim, essas três cenas, elas colocam assim, todas essas pessoas são pessoas muito inteligentes, muito capazes, né? Então, eu acho que isso coloca uma dificuldade é uma questão de compreensão, né? No sentido mais amplo, e é uma discussão epistemológica também, grande nisso aí, né? De pensar como essas formas de pensar diferenciadas, quais são as implicações quando esses saberes, né, esses antropólogos e juristas, quando se encontram, né, os ruídos que esse encontro produz, as dificuldades, né, de diálogo, os desafios colocados, né, para a compreensão de uns e outros, né? E aí isso tudo me fez assim, essa mesa aqui é um espaço que me possibilita pensar essas questões, né, do que vão aparecendo no dia a dia, né? E lá no programa de pós-graduação, esse é um problema permanente, né, de dificuldade de compreensão. Eu dou aula lá na Faculdade de Sociologia, né, de Sociologia Geral. Nós somos 5 professores de Sociologia. E é muito interessante, porque eu dou aula de Sociologia, mas boto todo mundo para fazer etnografia. O primeiro período da graduação, não etnografia, um pequeno exercício empírico de campo. Então, olha, vocês vão escolher um coletivo e eu quero que vocês façam uma descrição de como esse coletivo atua e como que eles produzem inteligibilidade acerca deles mesmos e das próprias práticas, né? Então, boto todo mundo para fazer campo. Agora eu fiz umas pequenas mudanças, né? Mas lá no programa somos 5 que trabalham com sociologia. Então, um trabalha com o Niklas Luhmann, que eu não faço a menor ideia do que seja, tá? Então, trabalha com Luhmann. O outro é uma professora extremamente competente, e ela trabalha com perspectiva muito marxista de uma pesquisa de fazer intervenção na realidade, né? Inclusive, ela tem um projeto de extensão enorme, extremamente competente. O outro é um cara da área do direito desportivo. Ele é um especialista, ele trabalha no Tribunal do Desporto, ele é um cara da área do esporte, mas que também dá aula de
de sociologia. E a outra, que é a Ana Lúcia Sabadell, puxa para um recorte de teorias feministas, né? Então, sempre que ela pode, ela vai para o campo. Então, é muito interessante, porque assim, somos 5 professores de sociologia, mas temos dificuldade de chamar o colega da mesma disciplina para participar de uma banca. Porque quando a Juliana me chama para a banca dos orientandos dela, que é a teoria lumaniana, eu não consigo dar sugestão nem na metodologia. Eu fico ali, muito interessante, muito interessante, tá? Muito interessante. Né? Eu não consigo realmente. Então, você vê as dificuldades, né? As dificuldades. E os trabalhos de teoria feminista, que também me chamam, agora pararam de me chamar, desistiram de me chamar. Né? Ainda bem. Porque assim, ou eu discuto eu não vou discutir teoria feminista, ou eu discuto alguma coisa da metodologia, ou eu discuto alguma coisa da epistemologia. Mas quando eu discuto alguma coisa da epistemologia, aí param de me chamar e param de falar comigo. Né? Aí eu percebo que eu não agradei, né? Porque também tem esse problema da dificuldade, né? Isso é que eu acho um pouco academia, um pouco assim, a gente tem dificuldade do confrontação, né? De ideias diferentes. Né? Acho que isso também é um pouco... Isso daria uma outra discussão. Mas, voltando a essa questão do desafio, da formação desses alunos de direito interessados na etnografia, é o que a gente conversou esses 2 dias aqui, eu e a Regina Lúcia, no GT, né, que nós propomos, que é a questão do deslocamento, né, do deslocamento cognitivo. Então, a gente tem lá o nosso Roberto Cardoso de Oliveira, né, olhar, ouvir, escrever, como processos cognitivos que nós aprendemos a olhar, aprendemos a ouvir, né, etnograficamente, aprendemos a olhar etnograficamente, aprendemos a escrever etnograficamente. Isso é um processo de construção desse sujeito que vai depois se identificar como antropólogo e vai se inserir numa comunidade acadêmica, enfim, que vai compartilhar uma certa forma de olhar para o mundo, né, e de produzir esse mundo por meio das etnografias. E o direito é a mesma coisa. Ele está produzindo uma forma de olhar, de pensar o mundo. Só que essa forma de pensar, ela é menos compreensiva, né? Ela é menos um esforço compreensivo da realidade, e ela é mais um esforço de, a partir de textos normativos, principalmente, mas não exclusivamente, a partir de textos normativos, mobilizar uma argumentação, produzir uma interpretação, mobilizar uma argumentação para defender uma posição. Uma posição que é jurídica, mas ela também é política também, né? Ela é jurídica e é política, ou a política interna do campo do direito, ou no sentido mais amplo também. Então, assim, a socialização nas faculdades de direito são socializações para construir uma maneira de pensar para defender uma posição. Tá? Esse, vamos dizer assim, isso é do Iapó que é o Chuí. Eu não sei como é que é o modelo americano, porque realmente eu não conheço. Eu acho que o Kant poderia falar muito melhor sobre o modelo dos Estados Unidos. Não, tá? é só 10 e 10. Tá. Então, assim, isso é uma estrutura de pensamento, né? Isso é internalizado. E quanto mais o tempo passa, quanto mais o sujeito exercita isso, mais isso vira uma segunda dimensão do sujeito, é uma forma dele olhar para o mundo, né? Então, quando essa pessoa vem com essa formação da graduação e faz a seleção para o mestrado em Direito, tá? Mas o nosso mestrado é um mestrado, vamos dizer assim, muito mais aberto, né? Porque tem aqueles mestrados assim, Direito Civil, Direito Penal, né? Direito Administrativo. O nosso mestrado é em Teoria do Direito e cabe tudo o que vocês possam imaginar em teoria. Até o que eu faço, eles dizem que é a teoria do direito. Eu não acredito nisso, mas, enfim, eu fico quieto também, mas cabe tudo ali dentro, né? Mas, então, esse aluno vem do direito e me procura
para fazer uma etnografia, né? Ou ele ou às vezes é uma busca ingênua, ele não faz ideia do que seja, né? Mas ele não quer estudar dogmática, acha interessante, me procura para orientar. Ou então ele já tem uma noção de etnografia e me procura porque quer fazer uma etnografia, né? Mas esse aluno vem da graduação em Direito. Então, assim, o grande desafio, né, que é meu, Regina, né, eu acho que a Ana já vivenciou, né, essa experiência, talvez, né, como está dentro de um curso de Ciências Sociais, não vivencie isso nessa dimensão, mas também um pouco também, né? Então, essa questão de como é que você pega uma pessoa em que a cognição dela está estruturada e você vai precisar fazer um deslocamento de uma leitura normativa do mundo, essencialmente normativa, para uma leitura compreensiva da realidade, né? Então, assim, quais estratégias que eu utilizo para fazer isso, né? Então, a primeira estratégia que eu acho assim, que ela surte efeito para esse objetivo é você deslocar o aluno daquilo que é uma chave interpretativa do direito, mas não é só do direito, isso está na antropologia, isso tomou conta, não estou dizendo que seja uma coisa ruim, que é a chave interpretativa da violação de direitos. Então, o aluno vem para o programa de pós-graduação discutir violações de direitos, né? Ou a partir da perspectiva dos direitos humanos, ou a partir do feminismo, ou a partir da discussão racial, ou a partir mesmo de uma discussão mais técnica mesmo, né? da dogmática jurídica, né? Discutir se houve a violação do direito do consumidor ou se não houve, enfim, né? Então, eu faço um exercício de tirar o aluno dessa chave interpretativa, né? Então, eu digo o seguinte, olha, vamos colocar isso em suspenso, né? Porque ele vem com a ideia de produzir um trabalho para demonstrar a violação de direitos, mas a violação de direitos já é a interpretação normativa dele da realidade, né? Então, ele já parte de uma leitura normativa que interpreta aquela realidade como violação de direitos. E ele quer produzir uma reflexão a partir disso. Então, a minha proposta ela é sempre no sentido de colocar em suspensão e pensar não em termos de violação de direitos, mas em termos de usos do direito. Quer dizer, como é que esse direito, não no sentido de que ele esteja sendo violado, mas como os atores eles estão mobilizando o direito para produzir determinados efeitos. E o trabalho passa a ser um trabalho de um esforço compreensivo de entender como é que esses atores do campo do direito e fora do campo do direito, eles estão mobilizando uma série de estratégias e, dentre elas, fazendo uma leitura muito específica dos textos normativos para a defesa de uma determinada interpretação do direito, né? Então, esse deslocamento, ele transforma o trabalho assim, da água para o vinho. O trabalho muda completamente. Ele deixa de defender uma leitura do direito e passa a olhar, a entender como os atores estão se comportando, quais são as estratégias mobilizadas pelos atores e quais são os usos que esses atores estão fazendo do direito no seu campo de disputas, né? Então, assim, eu acho que isso é uma forma que eu tenho encontrado e que tem surtido bons efeitos. Eu tenho até que ele não está aqui, que é o Pedro, né? A Luísa conhece esse exemplo bem do Pedro, que ele... Já acabou meu tempo ou não? Acabou. Tá, então vou só... Enfim, nunca dá para a gente falar, né? Vou dar só o exemplo do Pedro. Ele vinha do movimento estudantil, né? Então, uma posição muito aguerrida, e era a época estava tendo a preparação dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e a prefeitura estava querendo deslocar uma comunidade inteira para uma outra área para fazer uma reforma urbana de organização de preparação dos Jogos Olímpicos. Era a comunidade Metrô Mangueira. Então, ele veio me procurar para orientação porque ele queria mostrar a violação de direitos da prefeitura,
né? Eu falei ao Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a violação de lado e vamos começar a ver como é que essa comunidade local, como é que ela se organiza, né, para a defesa dos seus interesses. Então, a Associação de Moradores ela vai se articular com a Defensoria Pública, no núcleo de terras, ela vai se articular com a Advocacia Popular, ela se articula, utiliza as redes sociais para fazer uma articulação. Então, a Prefeitura, por sua vez, também, né, ela faz um decreto de desapropriação por interesse público. E eu falei, então, no lugar de você ficar dizendo que não há interesse público da Prefeitura, eu estou terminando já, é mais interessante, em vez de você ficar dizendo que a Prefeitura está violando o direito, que não tem interesse público, então você está comprando o discurso do próprio grupo com quem você se identifica ideologicamente, politicamente. Isso tudo é etnografia, tá, gente? Né? Se fosse um trabalho de direito, ele poderia ir por outro lado, mas eu entendo que o trabalho etnográfico ele é mais consistente se for dessa forma, né? Ou a única forma que eu entendo como fazer uma boa etnografia. Então, a própria Prefeitura entender, né, a questão dos usos da noção de interesse público. Eu falo, você tem que levar a sério isso aí, né? Que é isso? O que é esse negócio de interesse público? Como é que isso está sendo mobilizado? Né? Quais são os sentidos, no caso do metrô Mangueira, de interesse público? E que efeitos isso produz, né? A partir do momento que há um decreto de interesse público, de desapropriação por interesse público, qual é o efeito disso? Né? Então, assim, aí você desloca completamente o olhar da pessoa. Né? Agora, o que acontece? Olha que coisa interessante. Eu tenho recebido, de 10 anos para cá, os alunos eles têm entrado, não sei se é bom ou é ruim, mas eu acho que tem um lado ruim disso, tá? E tem um lado bom também. Eu não gosto muito, mas tem coisa, mas também não vou dizer que seja uma coisa ruim. Os alunos têm entrado com um espírito de militância política muito forte, muito engajado, muito, já vem do ensino médio, entendeu? Então, assim, quando entra no programa, eles são muito bem acolhidos e tem vários professores que acolhem muito bem. Mas quando ele vem bater no grupo que eu coordeno, ele fica 1, 2 meses e vai embora, né? Que ele sente um mal-estar tão grande no grupo, né? Porque eu não incentivo, eu não proíbo, mas assim, eu tenho uma postura de desincentivar o trabalho etnográfico de engajamento político, né? Então, assim, geralmente as pessoas vão procurar outro professor, de modo geral. Às vezes vem até recomendado, não, tem que fazer com o Luiz, tal. Aí quando vem, fica 2 meses e desiste, vai procurar outro professor, né? Então, eu acho que, mas isso seria uma outra discussão, né? Uma discussão bem mais complexa, né, do que essa, que é um pouco pensar o lugar das produções engajadas e como esse engajamento político com as produções etnográficas, quais são as implicações disso para o que você produz em termos de etnografia. Eu acho que isso daria uma boa mesa, não foi o objetivo dessa mesa, mas eu só levantei essa bola, porque eu acho que isso daria uma discussão delicada, né? E as pessoas ficam até aborrecidas, às vezes, né, se você levanta essa discussão, porque acaba sendo, como a gente está numa época, né, dos nervos, né, muito à flor da pele, as pessoas ficam aborrecidas, mas eu acho que isso é um tema importante. Eu fiz uma crítica numa banca de teoria feminista, e que as pessoas ficaram bem aborrecidas, né, mas era uma crítica epistemológica ao trabalho, né? Enfim, obrigado, tá, por terem me ouvido. Obrigada, Luiz. Vou passar diretamente, então, a palavra para a professora Janaína. Última vez com 10 ou 5? Eu vou ficar de olho aqui, pode ser 5. Mas eu vou começar a cronometrar agora, pera. A gente está quase infartando a Bárbara aqui com a questão do horário, eu vou ficar de olho. Eu passei, né? Não, desculpa. 5 minutos. Todo mundo passou e vai passar em 5 minutos, então está tudo bem. Gente, bom dia a todas as pessoas aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Bárbara pela organização da mesa.
pela organização do GT que eu participei com ela. Obrigada pelo convite. E é uma alegria estar aqui contigo, com o professor Luiz. Como você já apresentou um pouquinho no começo, a minha perspectiva ela é um pouquinho diferente, né? Eu estou desde 2014 em relações de orientação como orientanda, né? O mestrado, doutorado, agora o pós-doc. E, enfim, fiquei pensando um pouco e tenho pensado muito sobre essas relações. Enfim, desde uma circulação em diversas universidades que eu tenho feito, redes de pesquisa, e escutado de maneira muito atenta questões relacionadas a essas relações. E eu acho que muitas tensões que a gente tem vivenciado no âmbito acadêmico têm se tornado públicas, especialmente aquelas envolvendo assédio sexual. E, enfim, e pensar um pouco sobre isso, né, entre o início da relação de orientação e as denúncias dos casos que a gente tem visto, o que seriam os caminhos intermediários, né? O que é possível a gente fazer entre quando uma relação de orientação começa e esses desfechos, e por que a gente parece que só fala deles quando dá errado, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso de maneira um pouco mais intermediária? E entre 2020 então assim, eu tenho eu sou co-orientadora, né, numa relação de co-orientação hoje, mas não na área do direito, na área da saúde coletiva, lá no Rio de Janeiro. E bom, minha trajetória também é atravessada pelo fato de que eu fui representante discente da pós-graduação nos anos de 2020 e 2021. Então, quero contar um pouquinho para vocês algumas informações, alguns casos que aconteceram que a gente pôde acompanhar nessa época da representação discente, que estava atravessada necessariamente pelas questões da pandemia. Então, contar alguns casos, algumas tensões que eu acho que dá para expandir para outros contextos, mesmo sem a pandemia e mesmo talvez fora da Faculdade de Direito da USP, que é onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, e alguns desafios e caminhos para a gente pensar junto. Essa é um pouco a organização da minha fala hoje. Então, em 2020, gente, o que aconteceu foi que a Faculdade de Direito da USP entendeu que não cabia prorrogar prazos em razão da pandemia. O nosso regulamento interno lá, o nosso regimento, previa 4 meses, são os 4 meses regulamentares, que eles chamam, que aqui todos têm direito, em qualquer situação, faz o pedido de 4 meses a mais para a defesa e tem esse tempo. Também acho que é importante mencionar que lá a gente tem 3 anos para o doutorado e 2 anos e meio para o mestrado. Então, também são prazos bastante curtos comparados com outros programas, e que agora está tendo algumas alterações. Antes eram 3 e 3, agora é 2,5 e 3,5. Teve alterações, né, nos regimentos, mas naquela época era 2,5 e 3 anos. Então, já é um tempo curto para realizar uma tese de doutorado. E aí, nesse contexto da pandemia, não havia, então, a possibilidade de realizar um outro tipo de prorrogação. As universidades, muitas delas, já estavam prorrogando de ofício, né, já estavam automaticamente prorrogando os prazos dos seus alunos e alunas, reconhecendo a situação que estava sendo vivenciada por todos e todas, né? E, naquele momento, a posição da chefia da pós-graduação era que os alunos, inclusive, teriam mais tempo para se dedicar, considerando a questão da pandemia e do fechamento dos espaços e da mudança de rotina que a gente estava vivenciando. Uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção é que, naquele contexto, havia uma pressão, começou uma pressão, um grupo de WhatsApp por essa prorrogação, no grupo que eram os representantes discentes da pós-graduação, e eu acho curioso mencionar que, até então, os representantes discentes eram sempre majoritariamente homens ali na Faculdade de Direito. A gente fez uma primeira chapa feminina ali, a partir daquela situação em que todas as representantes discentes eram mulheres. Mas também queria destacar que esses representantes discentes eram monitores do coordenador da pós-graduação na época. Então, quem é que está ocupando esses espaços de representação discente, né? Então, será que a gente sabe que espaço que é esse? Qual que é a importância desse espaço? Como é que a gente é tratado quando a gente ocupa esse espaço? Também é bem importante e interessante da gente pensar, né, numa outra oportunidade, mas é um espaço muito difícil de ocupar e, nesse caso, e em muitos casos ali dentro, são usados como forma de carreira, de você construir um nome ali, de você construir uma relação com os docentes e não uma relação de escuta com os discentes e levar as questões que estavam sendo colocadas. Então, nesse contexto, a representação discente não estava avançando com essa temática. A gente montou ali uma insurgência dentro de um grupo de WhatsApp e a gente pediu uma reunião com o chefe da pós. E, antes dessa reunião, a gente fez uma pesquisa simples, um formulário do Google Forms, em que a gente circulou entre os grupos. Também mencionar para vocês o seguinte, gente, anualmente,
entram, assim, eu acho que, na época, esses 300 alunos quase que responderam essa pesquisa é um número muito pequeno perto do que é o tamanho da pós-graduação na Faculdade de Direito da USP. A gente tem, acho que alunos da graduação entram, 500 por ano, e na pós-graduação é mais que isso. São muitos alunos que entram. A gente tem é muito grande. Perdão, não por ano, né? O nosso programa tinha 1.200 alunos de pós-graduação no momento dessa pesquisa. Eram 1.200 alunos da pós-graduação nesse momento que a gente estava fazendo a pesquisa. Era muito grande, era muita gente. E que a gente não sabe o que está acontecendo, né, com essas pessoas. E números assim que a gente estava chocado também quando a gente começou a conhecer esse número. Então, esse número aqui que a gente atingiu, e aqui são os colegas que realizaram a pesquisa comigo à época, a Tatiana, o Renato, o Arthur. E a gente, enfim, numa pesquisa que durou uma semana, a gente já conseguiu 295 alunos respondendo, né, estudantes da pós-graduação. E que eu queria mostrar para vocês, assim, de maneira bem breve, isso aqui não é representativo, mas foi o que a gente produziu naquele momento para conseguir tensionar politicamente essa necessidade de prorrogação. Mas eu acho que vale muito a pena mencionar um pouco como é que os estudantes mencionaram condições de adoecimento crônico psicológico, físico, pessoas negras, pessoas que exercem cuidado, pessoas que estavam em vulnerabilidade socioeconômica, mulheres mães, pessoas gestantes, pessoas que estavam exercendo cuidado em relação a crianças. Então, como é que essas pessoas iam desenvolver as suas pesquisas, né, dentro do contexto da pós-graduação, sem considerar o que estava acontecendo na época da pandemia? Então, por exemplo, dessas pessoas entrevistadas aqui, 126 falaram para a gente, entrevistadas não, respondentes, disseram para a gente que exerciam o cuidado com alguém da família. E 90% delas pretendia pedir a prorrogação do prazo. Mas essa prorrogação do prazo ela teria que existir, né? A pós-graduação teria que permitir essa prorrogação e definir em quais termos seria possível. E, até aquele momento, a ideia da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP era que não houvesse uma prorrogação geral, que ela fosse restrita a casos específicos e se mantivesse nesses 4 meses regulamentares. Isso mudou, gente, isso mudou por uma pressão que aconteceu por essa pesquisa e por outras coisas, e também porque os outros institutos da universidade começaram a prorrogar e começou a ficar um pouco ridículo, né? Que só o direito não faria essa prorrogação, e, no final, essa prorrogação foi de 12 meses e depois possibilidade de mais 12. Ou seja, o que a faculdade entendia que 4 meses era suficiente, a comunidade acadêmica entendeu que era, no mínimo, 12 e até 24 meses de prorrogação, que foi o que aconteceu com muitos dos nossos colegas. Essa pesquisa aqui está disponível num link, que é aqueles links do bit.ly, bit.ly, daí dá para botar /resultados, _prorroga, _FDUSP. Aí, quem quiser olhar depois, a gente disponibiliza resultados pesquisa, _prorroga, _pós-FDUSP. E essa pesquisa também, assim, foi bastante mediatizada na época, teve coluna em revista, UOL, teve várias entrevistas que aconteceram com os pós-graduandos para visibilizar um pouco isso e tentar entender o que estava acontecendo ali e por que as pessoas estavam falando desse adoecimento físico e psicológico e demandando um cuidado que consideravam que não tinham até aquele momento. Então, esse foi o contexto no qual eu acabei entrando nessa questão da representação discente. A gente conseguimos essa prorrogação, depois fizemos essa chapa feminina, e eu comecei a acompanhar um pouco alguns casos que estavam aparecendo. E aqui a gente já tem algumas dicas, né, do que estava aparecendo bastante nesses espaços, né, de decisão ali da comissão de pós-graduação. Aumento de questões relacionadas à saúde mental, entre pessoas em geral e entre os mais jovens em particular, são dados que a gente já tem, né, de questões de saúde pública e que reverberam aqui no nosso espaço da pós-graduação. E a gente tem que essas questões já foram enfrentadas, já foram identificadas há bastante tempo. Vou tirar aqui, que senão eu fico olhando a pesquisa. Já foram identificadas há bastante tempo, mas a gente não tem enfrentado isso enquanto uma política coletiva de fato, né? Será que são palestras pontuais sobre saúde mental que vão resolver alguma questão, que vão ajudar a gente a pensar coletivamente sobre isso? Eu acho que, junto com essas informações de contexto da pandemia, né, e extrapolando um pouquinho mais, eu acho que é importante a gente colocar nesse contexto de relações de orientação como é que a precarização das relações de trabalho no contexto acadêmico nos atravessa, como docentes e discentes, né?
os professores, e aí a minha experiência na docência ela é na universidade privada, especificamente, e dá para ver o quanto que os professores e as professoras, a gente tem cada vez menos tempo, a gente está cada vez mais dedicado a atividades administrativas, a gente está cada vez mais com um enxugamento da burocracia administrativa que ajudava na realização de atividades. Na privada, isso acontece bastante, na pública, isso é notório, então, isso era uma pressão que acontecia lá, com esse tamanho de programa que eu estou falando para vocês, tinham 4 servidores na secretaria. O tempo de emissão do diploma da pós-graduação na USP estava demorando mais de 1 ano para você conseguir emitir o papel, fazer com que rodasse ali o sistema para você ter o seu... E isso é fundamental para você prestar concurso, né? Os concursos, muitos não admitem ata, eles querem o diploma. Isso demorava 1 ano, 2 anos para você conseguir esse diploma. Então, esse enxugamento das burocracias, das secretarias, prejudica muito esse trâmite, sobrecarrega os professores e também os alunos e alunas, eles não se dedicam mais com exclusividade. É claro, no direito é quase uma regra, né? Os alunos não terem bolsa de pesquisa, os alunos trabalham, mas muitos dos colegas que a gente vai vendo, e também por isso que expando um pouco nessa circulação que eu tenho visto, estando nas sociais no direito, como cada vez mais os alunos ou não têm bolsa, ou identificam que a bolsa não é mais suficiente para o seu sustento, as bolsas desconsideram que as pessoas constituem família, que as pessoas têm filhos, então não são valores suficientes para isso, então tem uma necessidade de trabalho para complementar a renda, e isso colide um pouco com aquela ideia que a gente tem de uma hiperdedicação ao longo do processo de pesquisa, uma dedicação exclusiva, que eu acho que ninguém mais tem, né? Nem os docentes, nem os discentes estão conseguindo ter essa dedicação, que, inclusive, fica aquela coisa de outros tempos, né? Quando eu era mais novo, né? Os alunos, né? Quando eu era mais novo, os professores. E essas questões elas mudaram muito, né? E, inclusive, quem se dedica à pós-graduação, especialmente nas sociais, né, mas também no direito, se dedica sob essas regras de dedicação exclusiva com as bolsas, no final dessa trajetória, quando defende seu doutorado, não tem inserção no mercado de trabalho, tem dificuldade de conseguir trabalhar depois, porque não fez essa inserção ao longo do mestrado e do doutorado. E essa promessa de vagas, de concursos, a gente viu que ela está muito oscilante de acordo com os humores políticos, e muita gente ficou muitos anos, especialmente do governo Bolsonaro, sem nenhum tipo de concurso. Agora a gente tem pessoas hiperqualificadas prestando concursos que tinham a expectativa de já estarem nos seus postos aí há mais de alguns anos, né? Então, coisa para a gente pensar um pouco e como é que acho que essa... também tem mais um fator aí no âmbito do direito, especificamente, em que a gente tem carreiras públicas com remunerações, enfim, exorbitantes. Como é que o valor do salário do professor e da professora coloca a carreira acadêmica no contexto do direito como uma das menos desejadas. Os alunos e as alunas não necessariamente desejam a carreira acadêmica e colocam na questão do salário também esse motivo, né? E para a gente pensar a precarização da carreira em si, né? As pessoas, os docentes, não aposentam mais como aposentavam, não progridem na carreira como progrediam. Eu acho que tudo isso faz parte de um contexto em que a gente tem de desenvolvimento dos nossos trabalhos e com as peculiaridades que isso envolve, né, de estar na pós-graduação, pessoas que deprimem, que trancam, que abandonam. E isso tudo reforça esse lugar individual do fracasso nas trajetórias da pós-graduação e a gente não tem conseguido pensar isso de maneira coletiva, né? Todos esses elementos que eu estou trazendo de contexto impactam nas decisões, nos adoecimentos, nas tensões, nas escolhas de vida dos colegas ao longo das trajetórias. Ao longo desse meu período de 1 ano e meio como representante discente da pós, eu intermediei pelo menos 5 mudanças de orientação em razão de desentendimento. A gente acompanhou casos de alunos que pediram a prorrogação para os seus orientadores e não conseguiram, e eu acho que isso é bem importante de mencionar. A escolha da Faculdade de Direito foi de condicionar por uma autorização do orientador ou orientadora a prorrogação. Então, muitos orientadores e orientadoras não autorizaram a prorrogação de prazo. E isso gerou pessoas que abandonaram o programa, pediram mudança de orientação, ou mesmo tiveram que levar os seus trabalhos no ponto que estavam para a defesa, e aconteceram reprovas em razão disso. A gente conseguiu reverter duas bancas de pessoas que foram reprovadas, em que a pessoa que realizava a orientação antecipou numa rede social que iria reprovar 2 de seus orientandos, porque os trabalhos não eram bons e que não faziam mais alunos como antigamente, e tudo isso publicizado antes da banca. E aí acho que é importante a gente se perguntar um pouco, né? O orientador ele só preside a banca e ele não vota. E essa pessoa já tinha antecipado que essas pessoas seriam reprovadas e elas realmente foram. Depois a gente conseguiu, com uma longa batalha, né, institucional, que essas bancas fossem anuladas, e essas pessoas fizeram novas bancas e foram aprovadas nas suas novas bancas, né?
Mas como pensar isso, né? E também pensar o seguinte, né? Existe aquela possibilidade do orientador indeferir o depósito, né? Qual que é o lugar disso? Caiu em desuso? Porque jogar para a banca é um massacre individual, né? Em relação, meu Deus, é um massacre individual em relação ao aluno também, né? E não um atestado de que aquela relação não deu certo, nem uma relação de orientação. Ela é feita por duas pessoas, né? Por mais que cada um deles tenha tido, né, as suas responsabilidades naquela situação, né, de repente, uma tese, uma dissertação que não atingiu os objetivos esperados. Eu também tomei conhecimento de ao menos 2 procedimentos, né, em face de docentes, com denúncias, não sei o que aconteceu de encaminhamentos finais, e a gente tem, nos últimos anos, um caso público de assédio sexual em relação a alunos que se tornou bastante, né, publicizado no contexto da Faculdade de Direito lá da USP. Então, acho que algumas tensões que eu queria mencionar aqui para vocês, como forma da gente também pensar caminhos e pensar juntos aqui nesse contexto, são algumas tensões dessas relações. Então, uma delas é a tensão do pessoal profissional, né? Quais são as linhas e qual que é a nitidez que a gente tem entre essas linhas, né, do pessoal e do profissional? Será que dá para ir no escritório privado do docente para ter orientação acadêmica? Isso é uma coisa, um expediente que acontece muito, né? O professor ele atende no seu escritório e não no ambiente da faculdade. E não no ambiente da faculdade. O docente ele não necessariamente tem um grupo de estudo, não necessariamente faz reuniões coletivas de orientação, a orientação fica em trocas individuais, trocas por e-mail. Como essa relação pessoal-profissional? Então, assim, a gente às vezes ouve isso também, não só no direito, mas em outras relações, né? Para você conseguir falar com o professor, você tem que, sei lá, ir no mercado com ele, você tem que ir atrás dele o tempo todo, né? O professor não tem tempo de sentar com você e fazer essa orientação. Como é que essa busca por validação pessoal, gente, também se atravessa muito nessas relações, né? Como é que a gente começa a sobrepor buscas de afeto, de validação dentro dessas relações e não entender exatamente onde que começa o pessoal e onde é que termina o profissional e por que é um problema, e aí não sei se é no contexto brasileiro, mas as pessoas falam isso muito, né? Que aqui no Brasil talvez a gente seja um pouco mais assim, mas como é difícil falar, olha, essa é uma relação profissional. Algumas coisas não estão na ordem do pessoal e como é que a gente tem que separar isso? Isso sem falar, né, gente, nas misturas, às vezes, de ordem afetivo-sexual que acontecem nesses contextos consensuais ou da ordem do assédio, né? Então, como isso vai complexificando essas relações? No direito, eu arrisco dizer que em outras áreas tem esse poder sobre o indivíduo que lembra um interlocutor meu da minha pesquisa sobre cartórios, que ele falava de uma relação feudal entre os servidores e os juízes nas varas, né? Como é que os juízes tinham poder de vida e morte sobre os seus vassalos ali, né? Sobre os seus cartorários. Muitas vezes eu escuto isso em relação às relações de orientação e eu acho que na pandemia, quando a FD-USP condiciona aos orientadores aceitarem ou não as prorrogações, quando estava todo mundo vivendo a pandemia, mostra um pouco esse superpoder concentrado, né, na mão do orientador. Uma outra pergunta que eu acho que faz sentido a gente pensar aqui, pelo menos naquele contexto, eu acho que isso se expande para outros programas de pós-graduação, é a falta de transparência das decisões dos colegiados de pós-graduação. Como decidem, o que se pedem, um conjunto de jurisprudência, né, do que tem sido decidido. Quando a gente fez esse pedido como representantes discentes, a gente ouviu que a jurisprudência era muito aleatória, portanto, não valia a pena publicar. Não, justamente por isso que a gente quer publicar. Eu quero saber por que você deferiu para um e não para outra prorrogação. Quero saber os motivos, quero saber quais pedidos foram esses, quais foram os fundamentos para essa decisão. Então, tem uma total falta de transparência dessas decisões. E também acho legal, pensando também aqui, a gente no Enadir, né, pensar em termos de dívida e dádiva. Né? O que faz uma relação de orientação acontecer? O que tem movido essas relações? A gente tem se movido no sentido, né, como aí, né, da orientação, no sentido de transmissão, de troca, de construção, ou no sentido de dívida em relação àquela pessoa que te orientou e que a gente vê muitas vezes isso se arrastando e adoecendo as pessoas, seja nessa busca por validação, seja por estarem presas, digamos assim, a essas lógicas. Estou acabando já. Então, acho que um desafio que eu queria colocar aqui para a gente é pensar quando a relação dá errado e quais são as nossas limitações institucionais para a gente enfrentar. E eu acho que, particularmente, o que a gente tem visto sobre denúncias, né, e relações de assédio moral e sexual nessas relações. Né? A gente enfrenta tudo, gente, nessas questões de orientação, ou pelo menos assim me parece, desde esse olhar bem localizado da faculdade, mesmo que circulando, enfim, mas como representante discente, é como é que a gente está discutindo isso tudo sempre da ordem do individual, né? Aquela relação não deu certo, aquela pessoa é difícil. E, em geral, eu tendo a achar isso até
pelo que a gente tem visto, né? Enfim, vou evitar falar nomes, mas a gente sabe de grandes casos internacionais que a gente tem ouvido falar sobre relações de assédio. E é engraçado, né? Porque quando um assédio se torna público, outras pessoas que foram assediadas começam a falar. Então, não era um problema individual, era um problema coletivo. E, em geral, e alguns casos que eu ouvi que se tornaram públicos na Faculdade de Direito não surpreenderam a nossa comunidade acadêmica. Quando esses casos explodem, geralmente a comunidade acadêmica que está ali perto, ela não se surpreende. Ou seja, a gente sabe. Todos nós conseguimos identificar, e eu acho que, em geral, nos nossos programas, a gente sabe localizar quem são as pessoas que reiteradamente têm problemas com seus orientandos. Mas por que cabe à parte mais fraca, à parte que é orientada, fazer a denúncia? Então, quando você questiona, as pessoas falam, mas ninguém denunciou. Mas, é claro, eu vou arriscar minha trajetória acadêmica para fazer essa denúncia. É melhor eu adoecer aqui ou eu mudar de orientação. E daqui 4 anos eu resolvo minha vida, daqui 3 anos eu resolvo a minha vida. Então, como que a gente pode pensar em agir antes e sair desse lugar de constante desresponsabilização que as nossas instituições têm feito? A gente não tem uma política institucional que está cuidando disso com antecipação. Vou usar mais 4. A gente não está cuidando, a gente não está cuidando, né? Como é que a gente pode pensar em termos de cuidado coletivo mesmo, cuidado com a nossa comunidade acadêmica, para pensar um pouco como é que a gente pode, em identificando quem são essas pessoas que reiteradamente têm problemas com as suas relações de orientação, como é que a gente pode cuidar disso? E uma forma de cuidado não pode ser a mera mudança de orientação. E é isso que tem acontecido. Deu problema aqui? Muda. Inclusive, vi acordos acontecerem de, olha, você muda de orientação, você não se opõe à mudança de orientação e fica tudo bem. Não fica. Se a pessoa está o tempo todo precisando ter que mudar de orientação, ou quando você vai para o grupo de orientandos, estão todas as pessoas ali adoecidas, com problema, com medo, em casos que a gente acompanhou de reprovação, nenhum outro orientando quis falar nada, isso é um indício que a gente tem um problema. E qual é o mecanismo institucional que a gente tem para isso? Nenhum. A gente não tem mecanismo institucional para isso. Então, pensando um pouco em termos de caminhos, gente, eu acho que o primeiro deles é a gente desindividualizar essas questões de orientação, falar mais e mais abertamente sobre as relações de orientação, pautá-las desde uma ideia de cuidado coletivo e de políticas institucionais que realmente consigam tentar superar essa ideia de discentes versus docentes, né? Pensar nesse acompanhamento coletivo, inclusive para fazer alinhamentos que saiam daquelas lógicas, dessas expectativas infinitas, né? Essa busca de validação também está relacionada com o que eu espero pela aprovação dessa pessoa, né? Então, a gente tem que reciclar um pouquinho as nossas práticas, né? Como é que a gente pode pensar melhor sobre essas relações pessoais e profissionais? Gente, não é incomum que espaços profissionais tenham regras de convivência, né? Que a gente fale sobre até onde dá para ir, né? Não quero ser muito normativa, né? Estando aí entre o direito e a antropologia, né? Mas será que faz sentido a gente não falar sobre... Muitos desses casos de assédio, às vezes, acontecem em ambientes que são considerados descontraídos e, portanto, aquela pessoa se sentiu à vontade a fazer um avanço em relação ao orientando ou orientanda. Tá, então, será que a gente não tem que pensar? Faz sentido? Quais são os espaços de sociabilidade coletiva que fazem sentido nessas relações, pelo menos durante as relações de orientação, né? Essas relações, elas envolvem poder, necessariamente, né? A comunidade acadêmica está mudando muito, ela não é mais tão branca, ela não é tão privilegiada, ela precisa trabalhar, ela não é mais composta, pelo menos no direito, majoritariamente por homens. Então, a gente tem pessoas que são mães, que exercem funções de cuidado, mulheres que não estão topando mais a objetificação e o assujeitamento que sempre operou nesses espaços acadêmicos do direito e que ainda operam. A gente tem pouquíssimas professoras no curso da Faculdade de Direito da USP, inclusive está diminuindo, né, esse número de professoras. A gente não chega nos mesmos lugares de poder e decisão acadêmica. Então, tudo isso também impacta particularmente aí as mulheres nesse contexto das pesquisas, desde onde eu estou vendo, desde onde eu venho, né? E, bom, como caminhos também para a gente pensar o que será que é um mínimo, né, de uma boa relação de orientação? Será que a gente tem como pensar mais coletivamente em termos de... são reuniões, são cronogramas, são espaços coletivos de orientação, reciclar um pouco essas nossas práticas, porque os alunos e as alunas têm demandado um pouco mais isso, têm estado menos autônomos em relação às suas pesquisas, com essas questões também de tempo de dedicação.
e, enfim, como é que as instituições podem atuar nesse sentido preventivo, né? Identificar os problemas, ouvir o que a comunidade está falando, e também acho isso, né, Bárbara, e já terminando aqui a minha fala, fazendo um gancho com a sua, quando você fala, os alunos sabem, os professores também sabem, né? Mas a gente quer ouvir quando essas informações estão chegando para a gente. Quando a gente ouve pela primeira vez que tem uma relação com um colega, a gente pergunta para outras pessoas, a gente tenta ouvir isso e tenta agir no sentido de entender o que está acontecendo e talvez até mesmo intervir naquela situação, né? Então, a gente não tem feito isso, né? A gente tem esperado dar problema, a gente tem esperado virar uma denúncia para depois ver o que faz. E isso tem custo, isso tem um custo humano grande, isso tem um custo de adoecimento grande. Nós estamos perdendo muitos dos nossos no meio do caminho por questões que possivelmente poderiam ser evitadas, seja de cuidado ao longo da relação de orientação, seja também desse cuidado do pós, né? Quando a pessoa sai, se forma, defende, e como é que a gente está entrando no mercado de trabalho e, às vezes, muitas vezes, reproduzindo cicatrizes que a gente vivenciou ao longo dessas relações de orientação. Então, acho que essa é uma fala também para pautar isso um pouco mais, né, botar isso um pouco mais na superfície e pensar como é que a gente cuidar da nossa comunidade acadêmica hoje vai produzir bons frutos para o futuro e que a gente não fique nessa lógica de reprodução de cicatrizes, que a gente possa reproduzir lógicas de cuidado nesses espaços. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Janaína. Tecnicamente, a gente não tem nem mais 1 minuto sequer. Aí eu não sei se pode. Tá. Então, a gente faz uma rodada única, né? Com 3, talvez, perguntas bem pontuais, objetivas. A gente responde e aí depois a gente continua falando, porque, infelizmente, tudo tem limite e a gente tem um limite de tempo. Tá, 15 minutos no total. Então, é isso. Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Você já sabe, né, que tem de vir aqui, mas para os outros tem de vir aqui porque a gente está passando pelo YouTube. Bom dia, sou Ana Pastore. Bom, me identifiquei com inúmeras das situações que vocês trouxeram, e, Luiz, embora eu tenha, né, me graduado em Ciências Sociais e Direito, e daí migrado para Antropologia, como mestranda, doutoranda e depois docente, eu dei aulas em cursos de Direito apenas na graduação, né? Mas o que eu queria propor para a mesa é uma reflexão sobre os espaços dos atuais grupos de pesquisa, projetos de extensão e a relação disso com a orientação, porque o que eu experimento, até para aproveitar o evento, falando do Nadir, é que os grupos de pesquisa que mal existiam na época em que eu fiz mestrado, que foi nos anos 80, final dos anos 80, e começaram a existir no meu tempo de doutorado, ao longo dos anos 90, hoje esses grupos me parece que têm um papel muito importante no que diz respeito a fomentar relações entre colegas de pós. Eu mal sabia quem eram os outros pós-graduandos na minha época. Hoje isso é bem diferente, né? Eu acho que os grupos, dependendo da sua dinâmica, permitem que as pessoas se encontrem mais. Por exemplo, eu proponho que as reuniões do Nadir, que são quinzenais, sejam uma atividade obrigatória para os meus orientandos e orientandas. Obrigatório no melhor sentido, né? E que, além disso, a gente tenha reuniões individuais de orientação. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que pensam desse papel dos núcleos, grupos. Obrigada. Obrigada, Ana. Mais alguém? Outra Ana. Oi, gente. Bom dia. Vou fazer uma pergunta rápida. Muito, acho que por causa do que a Janaína falou, eu sou discente do programa do PPGA de mestrado. E a gente criou uma cultura lá, não só com a minha turma, mas com os núcleos de pesquisa também, de ter uns encontros também fora do ambiente universitário. E esses encontros têm sido muito positivos, eu acho, assim. Eu acho que muitas das coisas que eu aprendo e boto na pesquisa são feitas nesses espaços fora da universidade. E aí eu queria
trazer uma provocação em relação a como a gente... Porque você falou da necessidade de, talvez, limitar os encontros na universidade, como isso gera alguns problemas a nível de assédio e tal, e como é que eu, tendo essa vivência de um outro lado muito positivo, como a gente articula isso num lugar intermediário, porque eu acho que foi uma experiência muito interessante academicamente, porque nesses lugares a gente fala das nossas pesquisas, a gente fala das nossas vivências profissionais, das nossas angústias pessoais e profissionais, e isso contribui, eu acho, tanto etnograficamente quanto juridicamente nas pesquisas. E eu acho, não sei se a gente colocar num outro lado extremo, de os encontros com orientação são nos ambientes da universidade, ponto. Como a gente chega nesse meio termo, eu acho que é uma provocação que eu achei interessante. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Ana. Fabinho. Fábio. Nosso Fabinho. Bem, bom dia. Sou Fábio Reis. Vim te escutando no Uber, né? Não consegui chegar na hora, mas vim te escutando. E fiquei pensando aqui numa questão para compartilhar com vocês. Excelente mesa, com várias questões que a gente poderia aqui discutir, mas, por conta do tempo, vou tratar de uma, que é pensar uma dimensão daquilo que eu, Kant e Leonardo Brahma chamamos, num artigo recente que escrevemos, de confusão de horizontes, né, para fazer face à ideia da fusão de horizontes do Gadamer, porque quando estamos trabalhando num ambiente de orientação e interlocução com o universo jurídico ou da segurança pública, né, estamos trabalhando no universo onde diríamos assim, se informa, se constitui esses procedimentos de incompreensão sobre o significado e os sentidos do que se atribui às coisas, né? Você estava falando do seu aluno juiz que contou 80 vezes quando você falava mal do sistema, quando, no fundo, o que você fazia era descrever o que o sistema fazia, né? Então, e o Luiz também um pouco falou dessa dimensão da própria relação com os colegas, né? Dessas dificuldades de constituir uma comensurabilidade comunicativa. Então, como lidar com esse grande desafio também, igualmente, que é, né, produzir uma orientação, a produção do conhecimento no meio de uma confusão de horizontes, né? Maravilha. Obrigada, gente. Tá bom. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Sibília, eu sou mestre pela Ribeirão Preto, pela USP de Ribeirão. E pensando pelo título da mesa, a pergunta é bem simples. Qual que se existe uma linha tênue ou a linha é grande entre o profissional e o pessoal na questão da relação de orientação, entre orientador e orientando, e qual parte que teria que ter um olhar ou mesmo uma postura mais séria, vamos dizer assim? Bom, gente, a gente tem que encerrar. Não é nada simples sua pergunta, viu? Maldade. Não simples, né? Porque era curta. Acho que tem a ver, assim. Eu acho que... Vou começar na ordem, tá? Que a gente falou. Eu, Luiz, Jana. Eu acho assim, eu pessoalmente, todo o pessoal do INCT e NEAC, coordenado pelo professor Kant, muito tempo subcoordenado pelo professor Luiz Roberto, mas especialmente a relação com o Kant, eu acho que ela é muito privilegiada. E aí as pessoas podem achar, porque eu amo muito ele, e, enfim, mas, né, eu acho muito privilegiada, eu acho uma socialização extremamente privilegiada. Em que sentido? Ela é de muito afeto. Então, o Kant era uma pessoa extremamente generosa, que lutou a vida inteira para construir institucionalmente espaços para acolherem os seus alunos, né? Então, e aí tem a ver com a Ana também, na socialização no bar, que a gente chama, que era impensável, não havia possibilidade da gente sair de uma reunião coletiva e não ir para o bar. Não necessariamente todas as pessoas ingerem bebida alcoólica, né? Para quem ficar constrangido com isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com socializar num espaço um pouco mais leve, em que nos forneciam insights e possibilidades
únicas que, no contexto mais separado, de que aqui é aula, a gente lê um texto, está fazendo um seminário, às vezes essas coisas não aconteciam. Mas no bar, que a gente não tinha hora para sair, que a gente podia ficar até de madrugada, que a gente estava livre, em cada momento a gente sentava perto de alguém que contribuía de um jeito ou de outro, isso era extremamente rico. Então, acho que foi muito feliz, Ana, a sua colocação, porque eu ia começar dizendo isso. Eu acho que o INEAC e especialmente o Kant tinham e têm uma forma de orientação que me dá um lugar que... Eu me lembro que ele próprio falava, Bárbara, não fica achando que o mundo é assim, não. Isso aqui é a forma como a gente construiu. Que era o quê? Semanal, obrigatória do ponto de vista de começar a se assumir. Eu nunca faltei uma reunião na Gama Filho, nunca. Porque isso era muito importante para ele. Então, semanal, obrigatória, coletiva e etnográfica. Não era possível ficar usando rituais de autoridade, não havia hierarquia, ele era um cara extremamente horizontal. Eu me lembro de uma ocasião na Gama Filho, vou contar essa história porque é patética, que tinha uma pessoa muito hierárquica lá, muito poderosa, e começou a frequentar as reuniões do grupo. Eu disse que o Kant não era propriamente doce, mas ele era extremamente generoso, sensível e uma pessoa acolhedora e incrível. E aí ele tinha um jeitão lá dele, a Estela tinha um jeito dela, quem conheceu viu, e as reuniões não eram propriamente aulas de ficar, né? Eles eram incisivos e tal. E aí uma vez essa pessoa saiu do grupo falando assim, isso aqui é uma coisa hostil, dura e tal, e além de tudo, tem um monte de aluno misturado, é graduação, é iniciação científica. O Kant imediatamente lhe deu, muito bem colocadamente, né, como é que eu ia falar um coice, não é isso, né? Porque ele era muito maravilhoso. Mas ele deu um safanão assim, falando assim, cara, você acha que uma pessoa que é da iniciação científica, um aluno de graduação, não pode ler o mesmo texto de um aluno de doutorado? Você quer hierarquizar a reunião do grupo de pesquisa? Isso é uma insanidade louca, né? Então, a gente vivia nesse ambiente muito coletivo e que construía laços de afeto. O Fabinho fala isso na primeira reunião em comemoração aos 30 anos do NUFEP, e isso começou no NUFEP e aí depois continuou no INEAC, de que é um ambiente de muito afeto, as pessoas se ajudam profundamente. Eu estou falando no limite assim, gente, emprestar dinheiro, saber da dor da pessoa, ser fiador num contrato de locação, coisas nesse nível de troca e de sociabilidade. Então, eu não sei dizer o que é pessoal e profissional. Isso não era possível na nossa experiência. Eu também não sei dizer que espaços são esses do bar, da instituição, porque isso também não era possível entre nós. Então, eu estou falando desse lugar, tá? Que eu acho que foi muito privilegiado. E aí, na questão da confusão dos horizontes, Fabinho, muito rapidamente, né? E tem um pouco a ver com o que o Luiz falou também, que eu queria falar. Assim, Luiz, todas as cenas maravilhosas que você indicou foram cenas em que você conversou com nativos que leram o seu trabalho. E aí que eu ia falar da importância da mesa e da orientação. Eles falam essas coisas porque eles são nativos. Eles não tiveram a orientação adequada e oportuna para transmutar ou para dissolver a confusão de horizontes e tentar estabelecer códigos mínimos gramaticais consensuais, que aí eu acho que é a orientação que vai fazer isso. É justamente por isso que a gente pensou numa mesa de orientação, porque esse é o lugar que vai, de alguma maneira, tentar exorcizar esse profissional que vem desse jeito e transmutar esse cara num pesquisador. Como? Aí o Fabinho pergunta, e todos nós, reuniões de uma vez por semana ininterruptas, porque a orientação é muito necessária quando se está fazendo etnografia. Não dá para deixar o cara esperando com as suas angústias e desesperos próprios, que o próprio Malinowski falou, né? Que tem que ter a etnografia traz uma necessidade de honestidade intelectual e de contato mais do que outras disciplinas. Então, orientação direto, eu acho, o tempo inteiro, esse acolhimento e muita leitura de etnografia. Então, é justamente o cara lendo milhões de etnografias, lendo a bibliografia da antropologia, se antropologizando, é que cada vez que o pesquisador e o antropólogo ficam maiores
menor fica o jurista, o cara que tem certezas, o cara que sabe tudo, o cara que não consegue receber crítica. E essa transmutação, essa metamorfose, chamemos do que quisermos, eu acho que é a orientação adequada que vai trazer. Eu fui muito feliz porque e aí não é uma glória minha, eu acho que é uma homenagem ao Kant, né? A gente começou homenageando ao Kant, eu não posso chegar aqui sem fazer essa homenagem, vamos acabar homenageando a Ana, tudo muito merecido, né? Mas aí a minha homenagem pessoal ao Kant, esteja onde ele estiver escutando. Ele não acreditava em nada, né? Então, ele acha que ele não está escutando por ele, mas, para mim, ele está escutando. Foi essa transmutação que foi maravilhosa, na minha ocasião, pelo privilégio que eu tive de cruzar com ele nesse caminho e de ser amiga e aluna dele e de ter uma relação pessoal e profissional. Imagina, ele doente, tudo, a gente era família dele, milhares de pessoas, a família dele foi extremamente generosa, todo mundo ia visitar no hospital. Entendeu? Não era nosso professor, era nosso amigo, nosso fiador, o cara que emprestava dinheiro para a gente, que acolhia, que sabia dos nossos problemas, do jeitão dele lá, que era o jeito dele. Então, eu acho que eu fui feliz nessa experiência, e aí é dela que eu posso falar. As outras que eu vejo, aí tem de tudo, né? Mas é isso, eu acho que quando está no coletivo dói menos, né? E o nosso coletivo é um coletivo de muito afeto lá no INEAC. Não sei se eu respondi adequadamente, desculpa se eu falei demais. Luiz. Bom, a questão do pessoal profissional, eu já me sinto contemplado com a fala da Bárbara. Ana, essa questão do grupo de estudo e da orientação, o que eu tenho, qual é a minha experiência, né? Nós temos tá o Pedro aqui, chegou agora o Pedro, nós temos uma prática de fazer reuniões com uma certa regularidade, em que cada integrante, ou iniciação científica, ou doutorando, ou mestrando, cada um apresenta a sua pesquisa, distribui previamente um texto provisório, e as pessoas todas discutem o texto, né? E a pesquisa, né? Geralmente a gente discute a construção do objeto. E é muito interessante porque o grupo tem a Isabela, que o pai é da Polícia Civil, e às vezes alguém quer estudar alguma coisa vinculada à polícia, e aí ela facilita a ponte de contato, ou ela mesma tem dicas para dar, né? Então, assim, essa tem sido uma experiência muito exitosa, né, Pedro? Quer dizer, as pessoas efetivamente colaboram com o trabalho dos outros, na medida das suas possibilidades, né? E isso tem funcionado muito bem, e as pessoas colaboram com a pesquisa uma das outras, e isso acho que, assim, vamos dizer assim, é o ponto forte do grupo, né? E, às vezes, tem dias que às vezes, eu sou uma das pessoas que menos fala na reunião, né? E eles mesmos vão, né? E é legal porque, como já vai criando um certo nível com o tempo de amadurecimento, né? Então, você vê que as contribuições vão ficando cada vez melhores, né? Então, isso é uma coisa que tem funcionado bem. E que não é fácil isso, né? É um negócio difícil você fazer isso. Conseguir fazer isso, construir isso, né? E em relação ao Fábio, depois eu vou te pedir, Fábio, a referência do texto, né, do artigo, que você comentou, da confusão de horizontes, né? E eu acho que é isso, eu não sei como é que... isso é um desafio, né? Como é que você enfrenta, como é que a gente administra isso no dia a dia, né? Porque você tem um problema da dificuldade de comunicação, por os horizontes serem diferentes, né? E isso gera um monte de dificuldades, né? E eu fico pensando, quando você fala da questão da confusão de horizontes, a questão da interdisciplinaridade, né? Para mim é uma palavra assim, que não diz nada, sabe? A gente mobiliza assim, para elaborar projetos, ou então, quando você vai montar o projeto pedagógico do curso, você bota lá que o projeto é interdisciplinar e a formação é crítica, né? Para mim, são duas palavras que não dizem absolutamente nada. Para mim, não diz nada, entendeu? São duas palavras bonitas, e quando você vai ver as práticas, você não tem. O que é a interdisciplinaridade, né? Cada um... Quando eu estudava na outra instituição, quando eu trabalhava na instituição, a interdisciplinaridade entre direito civil e civil, né? A interdisciplinaridade era essa, era como era entendida a interdisciplinaridade.
Não, a gente articula o civil com o constitucional, o processo com o penal. Essa era a dimensão interdisciplinar, né? Porque a filosofia falava as maluquices ali, né? Então, a filosofia, a sociologia são matérias que a gente precisa se livrar delas para entrar efetivamente na formação jurídica, né? E você, o professor, ele consegue, não sei se é uma fusão de horizontes, mas o professor de filosofia, ou de sociologia, ou de história, ele consegue sensibilizar para a perspectiva dele alguns alunos, né, que vão se interessar e vão procurar esses professores para dar algum tipo de continuidade, quando tem essa oportunidade, né, de você ter um historiador dentro da faculdade e o aluno se interessa. E eu acho que é muito mais uma questão de deslocamento de olhar do que propriamente de fusão de olhar. Não consigo imaginar. Nós aprendemos, antropólogos aprendemos com os advogados, juristas, né? Mas eu não consigo pensar essa questão de um conhecimento que seja o produto desse acasalamento desses saberes. Eu acho que tem uma dificuldade aí de... Eu acho que a antropologia transforma tudo em objeto, né, no final das contas. É isso que eu acho, que eu vejo, né, na prática, né? É isso. Oi, Jana. Obrigada. Bom, gente, acho que são muitas perguntas super interessantes. Eu acho que, quando a Ana fala, né, dos grupos de estudo e extensão, eu acho que eles são espaços fundamentais, né, e que estão morrendo de alguma maneira. Acho que também a gente ficou num lugar do online depois, né, perde muito essa dimensão, né, desses encontros. E eu acho que quem me conhece, quem está me ouvindo, assim, deve achar... Assim, eu sou uma grande entusiasta do happy hour e do bar. E estou bebendo com a Bárbara e com o Fabinho aí desde a Enadir 2013, entendeu? Então, assim, uma graduanda. Então, assim, eu não tenho... Né, eu fico assim, tipo... Eu acho engraçado, Ana, te ouvir falar e limitar essas interações, né? Essa distância entre o que a gente fala e o que a gente escuta, né? Porque, em momento nenhum, eu acho que tem que limitar essas interações. Mas eu vou trazer um exemplo específico, que é de uma orientanda que falou... De uma aluna orientada por um professor, que falou, olha... O meu orientador, ele gosta de marcar jantar. Ele sai para jantar depois da aula e conversa com as pessoas sobre os projetos. Mas eu moro numa cidade interior, eu sou uma mulher casada. Eu não quero sair para jantar com ele depois da aula, no noturno, para fazer essa reunião de orientação. Entende como é diferente? Se a gente faz uma reunião de grupo, a gente sempre fez aqui o nosso Enadir, das 2 às 6 da tarde. Quem quer ir para o bar depois vai, e tem esse momento riquíssimo de trocas e de construção de afetos, de relações, que, inclusive, né, no meu caso, levaram uma relação maravilhosa com a Ana, com o Guilherme, que é o meu orientador, com a Cláudia, que é a minha supervisora. Relações que, sim, são atravessadas por afeto, por questões pessoais e questões profissionais. Mas como é que a gente tem que tomar... Eu acho, né? Eu, Jana, acho que a gente tem que tomar cuidado com aquela coisa do, sabe, o nem todo homem? Ah, mas no meu não é assim. Ah, mas... Porque, claro, não é assim. A gente está falando de boas relações aqui. A minha pergunta é quando dá errado. O que a gente pode fazer para cuidar quando dá errado? A gente não tem mecanismos institucionais para a pessoa falar, olha, toda vez que eu vou no bar e está lá na relação de orientação... Tem um que, às vezes, também é um colateral, né? Tem um cara que é um doutorando que fica sendo inconveniente com as mestrandas, né? Tem o orientador que está sendo inconveniente com o fulana. E aí, o que a gente faz, né? Ah, não, mas para eu conseguir ter essa relação, essa boa relação de orientação, é meio que um pressuposto que eu tenho que estar nesse espaço pessoal também. Então, né, quando essa colega traz essa questão para mim de, olha, eu não sei como dizer não e eu não sei como falar para o professor, olha, eu preferia que as nossas reuniões se dessem no ambiente da universidade, se tem uma reunião mensal, semanal, coletivo, um grupo de estudo, a orientação se resolve ali, se constrói ali, naquele espaço institucional. E o que mais puder florescer daquela relação, mas isso é um exemplo, né? Uma possibilidade com base em algumas coisas que foram trazendo para a gente. Foram falando, olha, e às vezes tem isso, né? Às vezes tem a reunião coletiva, que é um massacre coletivo de orientandos, de humilhação coletiva no ambiente institucional e tal. Mas eu acho que aí coloca a coisa num outro lugar, inclusive de responsabilidade institucional. Olha, a gente tem reuniões semanais, uma das pessoas trouxe isso para a gente também, né? Que essa fez uma troca de orientação. Falou, olha, eu tenho ansiedade, está todo mundo mal, porque essas reuniões acontecem assim, tem esse expediente, é assim que acontece, é no ambiente da universidade. A universidade que está se afastando tanto, se desresponsabilizando muitas vezes de fazer essa intermediação, quando isso acontece no ambiente universitário, isso ajuda a gente a falar, bom, isso aqui está acontecendo numa sala, aqui da faculdade, no contexto da reunião de orientação. Fica mais fácil quando dá errado.
Fica mais difícil quando dá errado. Ah, mas por que fulana estava no bar com ciclano, depois do evento, lá no Rio Grande do Sul? Porque é normal, porque a gente sai depois. Então, é difícil, e eu acho curioso que a gente tem essa prática entre os nossos grupos de estudo. Todo mundo sabe que a gente tem relações permeadas pelo pessoal no ambiente profissional, mas quando isso vira um procedimento administrativo disciplinar, é meio que usado contra os orientandos. Ah, mas estava no bar, de repente isso não era da relação da orientação. Então, pera. Então, é ou não é? Então, eu estou pensando muito quando dá errado. Quando vira um procedimento administrativo disciplinar e você vai olhar a situação e as pessoas vão falar, ah, mas ali estava no bar. Então, se o orientador ou o doutorando ou a pessoa falou isso para outra pessoa, era uma relação exclusivamente pessoal e não profissional. Acho que não, né? Então, olha só como é que a gente tem que, enfim, eu acho que pensar e pensar mais sobre isso, né? Não é no sentido de limitar, não é no sentido de binarismos, de sim ou não, pode ou não pode, mas talvez seja um pouco sobre explicitar que, mesmo no bar, essa é uma relação que precisa estar atravessada por uma ética de conduta profissional. Né? Não é porque você está no bar que você vai insistir num contato físico com a sua orientanda ou com a sua colega de orientação. Então, assim, a gente não pode descolar isso, né? Não é diferenciando, mas é pensando junto. Né? E eu acho que não dá para orientar só nessas relações interpessoais, mais, né, só no bar, né, só nesses espaços. Eu acho que a gente, no espaço que a gente está aqui, eu considero, conhecendo muitas das relações das pessoas que estão aqui presentes, das orientações que tiveram e que praticam, eu tenho certeza que a gente está num espaço super privilegiado. E eu lamento que as pessoas que não estão, não possam estar aqui fazendo as suas perguntas e se colocando, porque elas vão ser identificadas, as pessoas sabem por quem elas são orientadas e contam e compartilham essas coisas. Inclusive, em alguns espaços lá na Faculdade de Direito, quando você começa a falar sobre isso, já vem a primeira pergunta: quem que te orienta? Essa informação vai circular. Você viu o que o seu orientando está falando? Você viu o que a sua orientanda está falando? Isso, inclusive, era um argumento constantemente usado em relação a nós, representantes discentes, de quem que é o seu orientador, a sua orientadora. Essa informação dessa sua, né, insurgência acadêmica vai chegar lá. Então, olha só em que tipo de confusão a gente está, né? Pensando um pouquinho. Mas, enfim, acho que eu não vou continuar muito. Acho que é mais esse desvelar, né? Esse talvez tirar um pouco de uma dessas, desvelar um pouco como essas relações se dão, quanto elas não são relações excelentes e privilegiadas, como as que eu também vivi nesses, né, desde 2014 em relações de orientação e supervisão. E eu acho que é justamente por estar nesse lugar privilegiado que eu posso usar, inclusive, esse espaço para poder falar sobre essas relações que não deram certo. Então, acho que é um convite que eu faço para todo mundo aqui que vive boas relações de orientação, olharem e cuidarem no nosso entorno das relações que talvez não estejam dando certo. É isso. Bom, gente, então temos que encerrar aqui a mesa. A gente tem uma nova mesa agora. Queria convidar todo mundo a permanecer. Agradecer mais uma vez, né, reiterar imensamente o agradecimento ao Enadir, especialmente à Ana e a todo mundo que está contribuindo. Agradecer a vocês que vieram e espero que a gente se encontre na próxima edição do Enadir. Muito obrigada, Luiz, por ter aceitado. Muito obrigada, Jana. Muito obrigada a todos. E foi uma mesa assim, muito profícua para mim. Então, estou muito feliz. Muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, Flor.